Você já sentiu que a sua vida estava estagnada? Seja nos negócios, você tem muito conhecimento, você estuda, conversa com outras pessoas, você vai ganhando mais experiência, mas mesmo assim parece que a coisa não deslancha, né? Tá meio parado, altos e baixos. Isso já aconteceu com você? Por que eu estou trazendo essa reflexão? Eu vou contar para vocês um dos princípios básicos para que você tenha sucesso naquilo que você se propuser a fazer. Independente do momento que você esteja, esse conteúdo aqui vai te ajudar demais. Então, para construir uma base com muito êxito, para que você tenha um preparo e um sucesso dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho, então você pode até ser funcionário, trabalhando para alguém, mas você quer crescer e se desenvolver. E como é que você mostra esse seu valor? Quando o negócio é seu, mais ainda que você quer crescer e se desenvolver, né? Porque é um ganha-ganha. Quanto mais o seu negócio crescer, a proporção e velocidade do que retorna para você, ela acaba sendo mais rápida, mais intensa, tá? Então, uma das bases do grande êxito é o chá. Você já deve ter ouvido falar disso, né? O C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Muitas pessoas já ouviram falar disso, mas muitas vezes não aplicam isso. Por que eu estou trazendo essa informação neste momento para você? Quando você lê um livro, você já deve ter ouvido muito isso, né? Ah, quem lê livro consegue prosperar na vida. Não é, gente, essa atividade que faz a pessoa prosperar, o simples fato de ler. Então, quando você está lendo, você está agregando esse conhecimento. Mas para você tornar aquilo real, você tem que ter a atitude de aplicar esse conhecimento. A partir do momento que você aplica esse conhecimento, você vai adquirir uma habilidade. E essa habilidade chega um momento que ela pode ser tão automática que você nem percebe que você está executando aquilo. Aquilo já faz parte do seu eu, né? Vou dar um exemplo que é com dirigir, andar de bicicleta. Então, no começo é muito difícil. Você tem a teoria lá, né? Ó, faz assim, pedala, engata a primeira, liga o carro, tudo isso você aprende na parte teórica. Na hora que você vai para a parte prática, no começo você tem que parar para pensar em cada atividade que você tem que fazer. Você tem que ir lembrando dessas tarefas a serem executadas. Depois você vai lá e começa a praticar a direção propriamente dita, né? Você vai lá dirigir para lá, para cá, esquerda, direita e começa cada vez com mais tranquilidade, você vai tornando aquelas atividades mais normais, naturais e corriqueiras. Então, quando a gente fala que uma base de sucesso é o conhecimento, mas só o conhecimento por si só, a gente costuma dizer que é um conhecimento que ele parado, você não aplicando ele a nada, simplesmente não tem muita utilidade. Porém, não se esqueça de uma coisa: muitos conhecimentos que você adere, que você agrega, que você adquire, às vezes eles não são aplicados de imediato. É como se fosse uma caixa de ferramenta. Você sabe para que serve aquela ferramenta, algumas são mais comuns de serem utilizadas, outras menos comum, mas você está sempre com ela lá dentro da sua caixa de ferramenta. Chega em algum momento que você se depara com alguma situação que você já sabe qual ferramenta pegar. Muitas vezes você não tem habilidade suficiente, né, para operar aquela ferramenta, mas você já tem o conhecimento e a atitude. Então o que eu vou trazer aqui para você? Para que você com intencionalidade saiba muito bem aonde você quer chegar. Então você tem que ter o seu objetivo muito bem traçado. Desse objetivo muito bem traçado, você tem que traçar também as ações do caminho. Não apenas aonde você quer chegar, e sim tudo aquilo que você precisa para chegar lá. E aí, a partir do momento que você souber quais as ferramentas que você precisa para facilitar o seu caminho, você vai atrás do conhecimento. Depois que você recebe esse conhecimento, você tem que tentar aplicá-lo o quanto antes. O ensinar, que é isso aqui que eu estou fazendo, é uma forma também de eu estar aplicando aquilo que eu aprendi. Então, eu estou transmitindo esse conhecimento. Então, a partir do momento que você recebe um conhecimento, que você não sabe muito bem como aplicar, de repente você tem aquela atitude de colocar isso em prática, de tanto que você coloca em prática, você vai adquirir uma certa habilidade. Essa habilidade vai ser tão elevada
a ponto que você pode também estar transmitindo esse conhecimento a outras pessoas. E a partir do momento que você passa a transmitir esse conhecimento a outras pessoas, você também está aprendendo muito com isso. Por quê? Porque às vezes vem uma pergunta, um comentário, talvez uma aplicação para aquilo que você está transmitindo, que você ainda não tinha se dado conta. Então, quanto mais você se colocar em atividade, em prova, etc., vai ajudar tanto quanto quem está recebendo conhecimento, quanto quem está transmitindo conhecimento. Então aqui eu venho fazer um apelo, né, para que você também, né, a cada livro que você lê, a cada série que você lê, a cada conhecimento novo que você adquirir, de uma certa forma você tente transmitir isso e aplicar no seu dia a dia. Então, eu mesmo, quando assisto uma série, um filme, eu tento enxergar aquela cena, aquele momento. Então, estou em lazer, mas ao mesmo tempo estou tentando entender como aquilo pode me ensinar alguma coisa. Seja um estilo de vida, um comportamento, um conhecimento, né? Para que eu consiga aplicar no meu dia a dia. Cleiton, mas isso não é muito cansativo, você ficar a todo momento, né, tentando extrair algo? Eu quero simplesmente descansar, eu quero simplesmente não pensar em nada. Mas lembra que eu falei que no começo ele é muito mais árduo, você tem que ficar parando para pensar, parando para imaginar cada ação, cada atividade. Então no começo, quando você começou a dirigir, aquilo era estressante, era cansativo. Você tinha que estar toda hora atento com carros, com pessoas, com as ações que você tem que desempenhar para dirigir. Chega uma hora que você faz tanto isso que acontece de uma forma tão automática que você nem percebe o que você fez ou deixou de fazer. E aí que vem o meu momento de hoje. O meu momento de hoje, eu assisto filmes, séries, onde eu estou fazendo essa análise tão no automático, sem pressão, ou seja, eu não me canso. Isso não esgota minha mente. Simplesmente a minha mente está treinada para fazer essa avaliação, né? Então, lá atrás eu comecei a assistir, querendo avaliar uma cena, querendo avaliar um comportamento, às vezes até parava, anotava, para tentar buscar uma teoria por detrás daquilo que eu estou vendo. Depois, o meu olhar já estava treinado. Então, hoje eu assisto filmes e séries e na minha cabeça eu já começo a fazer uma relação com um mentorado, com o meu dia a dia, com o meu trabalho, com possibilidades de negócios futuros. Então, acaba ficando no automático. Então, parece muito bobo, parece muito simples, mas essa questão do chá, do conhecimento, habilidade e atitude, ele é muito importante e a gente esquece. Então, todo o conhecimento que você receber, tente aplicá-lo imediatamente. E tem diversas formas de você aplicar. Cada pessoa tem uma aptidão, uma facilidade para aplicar de uma forma diferente, inclusive para receber conhecimento. Então, eu já escutei muitas pessoas falar, cara, eu não tenho paciência para ler. Poxa, e o audiobook? E um curso, de repente, numa conversa, fazendo perguntas e alguém te contando algo, ou assistindo um palestrante. Ah, eu não consigo no presencial, por que não no digital? Então, hoje, nós vivemos numa era da informação onde nós temos esse conteúdo por aí, facilmente espalhado. É só nós escolhermos o melhor para nós, aquilo que a gente mais se adapta, que seja mais fácil para nós absorvermos esse conhecimento. E aí, absorvendo conhecimento, tem gente que tem essa facilidade de ensinar, tem gente que tem que aplicar, né, executar, talvez escrever, anotar. Então, também, dentro aí do que você mais gosta, da sua facilidade, tente encontrar uma maneira de tornar aquilo real, ir para a ação, aplicar no seu dia a dia. Se você não consegue aplicar exatamente na sua vida, que você consiga transmitir esse conhecimento para que outras pessoas apliquem na vida delas, né? E aí você também vai estar melhorando a cada dia. E esse ciclo do chá, do conhecimento, habilidade, atitude, ele nunca para. Porque a ideia é que você sempre traga um conhecimento novo, sempre tenha atitude de aplicá-lo e sempre desenvolva uma habilidade diferente. Então você vai estar sempre melhor preparado para o que vier. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que a sorte favorece uma mente bem preparada. Vem disso. Mas se você só tiver o conhecimento e não saber como aplicar,
Talvez quando a situação surgir, você não vai ter a visão de onde aplicar e utilizar aquilo. Agora, se você já tiver tido atitude, se você já tiver aplicado lá atrás, mesmo que minimamente, você vai sim estar mais apto a trazer essa habilidade ali no seu dia a dia. É que os atletas de alto rendimento fazem, né? Muitas vezes eles treinam vários fundamentos diferentes, alguns fundamentos são muito pouco utilizados no campo, mas naquela pressão, naquele momento, o corpo, a mente já vai saber como lidar com aquela situação. Por isso que os atletas precisam estar em competição de alto nível, alto desempenho a todo momento, para estarem se provando, para estarem se testando. E o que fica, né, na memória de todos é sempre o que deu certo. Né? Quantas vezes o Michael Jordan acertou aquela cesta, né, que foi determinante para o jogo. Isso todo mundo lembra. Ele é famoso, né, por todos os títulos e resultados que ele teve. Mas e quantas vezes ele errou? Quantas vezes ele treinou? Quanto tempo ele se preparou? Muitas vezes a gente não sabe, a gente não olha esse lado, né? Então tem uma outra frase que é muito comum aí no mundo dos negócios, né? Todo mundo quer o seu sucesso, mas muitas pessoas não querem pagar o mesmo preço. Aí que está a grande diferença entre aqueles que prosperam e outros que ficam pelo caminho, porque não conseguem manter essa constância, essa aplicação do chá. Coisa muito simples, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Chega um momento que a pessoa para de ter atitude. O conhecimento ele pode estar até adquirindo, conviver com a experiência, conversando com outras pessoas, mas nunca aplicando nada, nunca fazendo aquilo render frutos. Então ela não vai adquirir uma habilidade e vai ser sempre difícil, vai ser sempre árduo o caminho. E aí você tem essa sensação de que a sua vida está estagnada, que ela não está crescente, que ela não está evoluindo. Porque muitas vezes você está estudando, está se preparando, mas não está aplicando da forma correta. Então fica aí essa minha dica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o like, comenta, segue, conta uma história de como o conhecimento, habilidade e atitude te ajudou ou que se você tivesse aplicado, teria te ajudado. Até a próxima.